Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Existem muitos temas do Antigo Testamento que se conectam ao Novo Testamento. A história de Moisés faz um paralelo profético como uma tipologia de Jesus. Podemos ver isto também na vida de Jonas, em 3 dias dentro da barriga do peixe. E também vemos isso na vida de Abraão, entregando seu filho como sacrifício. Há muitas histórias do Antigo Testamento que apontam para Jesus e o que ele fará com o seu povo. Da mesma forma, quando olhamos para a vida do profeta Elias, podemos ver que a história de Elias e Eliseu é um paralelo entre Jesus e a igreja. Curiosamente, Moisés jejuou por 40 dias, Jesus também jejuou por 40 dias. Moisés deixou sua posição real como príncipe do Egito para se juntar à baixa posição social do seu povo, simplesmente para salvá-los. E, perceba, foi exatamente o que Jesus fez, ao deixar a eternidade e vir ao nosso mundo caído para trazer para nós a salvação. Deus fez tudo isso intencionalmente, para ilustrar o seu plano de salvação, antes mesmo de Jesus vir ao mundo. Quando olhamos para o profeta Elias, uma das primeiras coisas que ele fez quando entrou em cena foi repreender os líderes de Israel, pois eles eram idólatras e não adoravam a Deus da maneira adequada. Por isso, Elias os repreendeu. Podemos ver que tanto Elias quanto Jesus repreenderam os líderes por motivos semelhantes. Em 1 Reis 17, versículo 20 diz: E ele gritou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo, ao matares o seu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. Aqui podemos ver mais uma característica onde Elias se assemelha a Jesus. E aqui no capítulo 17 de 1 Reis, ele ainda multiplicou o azeite, multiplicou a refeição dessa viúva faminta e também salvou o seu filho. Ele tinha esta habilidade de multiplicar o alimento pelo poder de Deus. Jesus também o fez, que pães e peixes se multiplicassem para uma multidão que vinha ouvi-lo. Jesus operou para o sustento do seu povo. Também vemos que o profeta Elias recebe o poder para ressuscitar pessoas dentre os mortos, assim como Jesus também era conhecido por ressuscitar os mortos, como ele fez com Lázaro, irmão de Marta e Maria. Outro paralelo profético entre Elias e Jesus e foi o período de jejum de 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. Aparentemente, a mesma coisa aconteceu com Elias.
quando lemos 1 Reis 19, versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Aqui, um anjo deu comida a Elias, e foi-lhe dito que essa comida o sustentaria durante uma viagem de 40 dias, até que ele chegasse ao monte Sinai, em Horebe. Porém, que tipo de comida pode sustentar alguém durante 40 dias? E nós sabemos que existe um paralelo com Jesus também, que após ser batizado, jejuou por 40 dias no deserto, sendo apenas sustentado pelo poder de Deus. Então, se olhamos para Elias e fazemos um paralelo com Jesus, quando aparece o seu discípulo Eliseu, ele aponta para a igreja de diversas formas. Lembre-se que na história de Eliseu, ele teve que seguir Elias, deixando para trás a sua família, a sua vida. O foco foi para seguir o seu líder. E essa seria a única maneira de receber o poder de Elias. Ele foi chamado à fidelidade e para deixar o mundo para trás. O mesmo paralelo da igreja para com Jesus. Como seguidores de Cristo, somos convidados a deixar o mundo para trás, seguir a Cristo. E foi assim que Eliseu recebeu o espírito de Elias após a sua ascensão aos céus. Elias foi elevado ao céu e disse-lhe que ele só receberia desse espírito se mantivesse os olhos fixos nele. Da mesma forma, nós, como igreja, se mantivermos os nossos olhos em Cristo, nós também podemos operar através do Espírito Santo de Deus, que fica dentro de nós em nossos corações, como igreja e como corpo de Cristo. Eliseu queria uma porção dobrada do espírito de Elias. Então, ao receber uma porção dobrada da unção que estava sobre Elias, Eliseu foi capaz de fazer 2 vezes o que Elias fez. É interessante que Eliseu foi capaz de fazer mais. Podemos ver um paralelo aqui no Evangelho de João 14, capítulo 2, onde Jesus fala exatamente isso para o corpo de Cristo. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele aqui estava dizendo aos seus seguidores que estava indo para o Pai. E todos aqueles que receberam o Espírito Santo também fariam grandes coisas, se acreditassem nele e se o seguissem. E por Eliseu ter sido tão mais poderoso do que Elias, você talvez pudesse pensar que ele deveria ter tido uma morte incrível, assim como Elias, que não morreu, mas ascendeu aos céus. Mas diferente disso, podemos ler em 2 Reis capítulo 13, versículo 14. Assim, o profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura, quando ele estava para morrer. O rei Jeoás foi visitá-lo, então o abraçou e chorou. Aqui nós vemos que Eliseu estava com uma doença prestes a morrer e, em seguida, após uma conversa com o rei, você pode se aprofundar e ler o restante. Ele morre. Você deve se perguntar, mas este homem era um profeta, ele curava enfermos, ajudava aqueles que não podiam se ajudar. Ele operou sobre a dupla unção de Elias. Como ele pode ter morrido de uma doença? E aqui, se novamente nós fizermos um paralelo com o corpo de Cristo, talvez nós pudéssemos entender que às vezes em nossas vidas nos perguntamos por que coisas ruins acontecem conosco, por que ficamos doentes, por que acontecem coisas más com pessoas boas. E eu acho aqui que Deus quis nos lembrar através dessa história de Eliseu que embora Deus possa usá-lo e usar a nós também e colocar o seu poder em nós, você não deve se sentir derrotado e frustrado com as coisas ruins que acontecem na sua vida, porque esse não é o seu fim. Esse não é o fim da sua história. Eliseu morreu com essa doença, porém a sua esperança não estava nessa vida. Sua esperança final estava na ressurreição. E esta é a esperança que todos nós devemos ter. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram.
Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando isso acontecer, nós seremos totalmente restaurados, curados de todas as doenças. Não haverá choro, não haverá nenhuma dor. Então nós podemos ver que até Eliseu passou por adversidades. Um homem tão usado por Deus, um profeta que simplesmente fez 2 vezes mais que Elias, um dos maiores nomes da palavra de Deus. Mesmo em seu intenso poder e unção, ele também passou por momentos difíceis e uma doença que causou a sua própria morte. O que nos mostra que Deus não chama apenas para a saúde, riqueza e prosperidade. Deus não nos diz, venha para o meu lado e nunca mais ficará doente. Não, ele diz, venha para o meu lado e aconteça o que acontecer, eu estou contigo. E mesmo nos piores dias, ainda que você passe por dificuldades, ainda que dias difíceis cheguem a você, ainda que você precise ultrapassar e passar pela grande tribulação, eu sou contigo, eu estou diante de você, eu abro o mar para que você possa passar. Mesmo que a dificuldade venha, eu estou contigo para te ajudar a passar por isso. E nós, como igreja, nos apegamos a Deus e nós dependemos de Deus. E então Deus nos mostra que nós somos sempre frágeis e dependentes dele. Porém, a nossa esperança vai além do nosso físico, do nosso emocional. A nossa esperança é pela fé de que nós aguardamos o nosso Messias, o nosso Criador, o único Deus de nossas vidas. Yeshua HaMashiach virá nos buscar e quando ele vier, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados ao seu encontro. Então a nossa esperança se fixa nisso, embora nós vivamos uma vida plena, sendo sal e luz aonde estivermos. Não podemos nos paralisar, nós continuamos caminhando, mesmo quando as coisas não estão tão bem quanto nós gostaríamos. Então esta é a mensagem que Deus traz diante de Eliseu e Elias, da tipologia entre Jesus e a igreja. Outro paralelo entre Elias e Jesus, nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Aqui Jesus está explicando para os seus discípulos a respeito de Elias, se baseando na passagem de Malaquias 4. Mas ele diz que Elias virá no fim, quando ele cita o versículo 11, dizendo que Elias vem restaurar todas as coisas, fazendo aqui um paralelo com a segunda vinda de Cristo Jesus, onde Jesus virá restaurar todas as coisas. Então ele continua dizendo que o espírito de Elias já veio. E, no caso, veio quando? Através de João Batista. Então o espírito de Elias já havia vindo com João Batista, porém viria novamente para restaurar todas as coisas. E aqui eu vou fazer um adendo no que eu acredito, que eu creio que as duas testemunhas, nós veremos o espírito de Elias e o espírito de Moisés sendo derramado sobre elas. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando também sobre isso. Esse espírito de Elias e de Moisés, o mesmo que esteve sobre eles, estará sendo novamente derramado, porém sobre os judeus convertidos e os gentios, a igreja espiritual. Então aqui nesta passagem que nós lemos, o espírito de Elias está mencionando justamente esse derramar sobre os povos, sobre as duas testemunhas, no tempo da grande tribulação, nos 3 anos e meio finais. Nós lemos Malaquias 4 assim, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos.
Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, quando lemos aqui, vemos que esta unção de Elias é justamente para trazer salvação, trazer o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ou seja, para que as famílias sejam salvas, para que as pessoas possam erguer umas às outras. Trazendo menção aqui ao espírito de Elias que será derramado sobre as duas testemunhas. Perceba como ele diz que enviará o profeta Elias antes do dia temível do Senhor, do grande dia do Senhor, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então ele está justamente falando do tempo cronológico antes da volta de Jesus. E nós sabemos que Jesus voltará após o soar da 7ª trombeta. E Jesus voltará após a finalização da última semana de Daniel, os 3 anos e meio finais. Então perceba como aqui já não está mais fazendo menção a João Batista. Aqui já está apontando para o fim dos tempos. O tempo onde o Espírito de Deus, através dessa unção de Elias e também de Moisés, estará sob as duas testemunhas, o povo de Deus, judeus e gentios convertidos, profetizando e trazendo a palavra de Deus. Portanto, queridos, é tempo de nos prepararmos, é tempo de buscarmos esta unção, é tempo de estarmos dispostos para que Deus possa nos encher. Pois se queremos ser testemunhos de Cristo, se queremos ser estas testemunhas de Cristo, já hoje, mesmo que ainda não tenha chegado o tempo da grande tribulação, precisamos nos preparar e seguir olhando para Jesus todos os dias. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.